Quando eu assisti ReZero pela primeira vez, eu achei já muito interessante. Eu gosto muito quando o anime usa a viagem temporal para mostrar como as suas decisões podem acabar ocasionando em tragédias e em ações que você não espera. E ReZero toca muito nesse tema. Um anime, por exemplo, que faz muito isso e que eu gosto bastante é o próprio Steins Gate. Cada ação do protagonista pode acabar resultando em uma situação totalmente diferente, podendo levar ele a se aproximar de uma pessoa ou até mesmo de um certo fim, que pode ser bom ou simplesmente uma grande tragédia. E ReZero toca muito nesse assunto, o que me indagou bastante. No entanto, ao acabar a primeira temporada, eu acabei deixando de lado por um tempo e fui focar em outros animes. E com isso, por um bom tempo, ReZero acabou ficando de lado na minha vida. No entanto, conforme as temporadas foram sendo lançadas, eu vi que as pessoas falavam muito bem de ReZero, muitos até considerando ReZero um melhor isekai existente. Eu sempre acabei pensando que muito disso era hype, e eu acabo levando tudo muito a sério, afinal sabemos como funcionam as redes sociais. Qualquer anime famoso que acaba sendo lançado, logo é dito que é o melhor existente, então eu acabei simplesmente relevando por um bom tempo. No entanto, como eu fui vendo que o hype, ao invés de desaparecer, foi só aumentando com o tempo, eu fui percebendo que talvez ReZero realmente fosse uma obra diferente das outras e que talvez aquele hype não fosse apenas passageiro. Então, eu decidi não apenas acompanhar a partir da segunda temporada, mas assistir ReZero desde o início mais uma vez, assistindo todo o conteúdo da obra que foi lançada até então, chegando até mesmo na quarta temporada que foi lançada há pouco tempo. Eu acabei descobrindo que ReZero é simplesmente cinema. Por quê? Primeiramente, eu gostaria de dizer que ReZero é uma obra que toca em um tema que é realmente difícil, mais uma vez reiterando a viagem temporal. Sabemos que por mais que viagem no tempo seja muito interessante e divertido de acompanhar, também sabemos que viagem no tempo é um tema muito difícil de se tratar. Afinal, a mínima ação ou mínima situação que o autor coloca na obra pode acabar resultando em um furo de roteiro enorme e em situações que não são muito críveis, sejamos sinceros. Por isso eu tinha muita curiosidade ao reassistir ReZero desde o início de entender como o Tappei tratava desse assunto. E uma coisa que eu gostei bastante é literalmente isso. As situações dos loops que acontecem em cada arco da obra acabam resultando em situações diferentes, que não necessariamente não esteja ligada entre si. Por exemplo, em vários loops, nós vemos o Subaru se aproximando de uma personagem, e no outro loop, nesse mesmo arco, nós vemos ele se aproximando de outro, descobrindo cada vez mais sobre as pessoas ali. Nós temos que entender que o Subaru é uma pessoa de outro mundo, com outra cultura e que vivia em um cotidiano totalmente diferente. Então ver ele tomando decisões erradas é extremamente interessante. Antigamente, quando ReZero tinha sido lançado, as pessoas criticavam muito o Subaru, chamavam ele de irritante, falavam quanto ele era um protagonista que tomava decisões cada vez mais erradas, mas eu não acho isso necessariamente ruim, afinal faz qualquer sentido. O Subaru é um adolescente, tanto essa mesma pessoa acabou sendo invocada para outro mundo. Agora ele tendo que viver em situação onde ele não tinha a menor ideia de como agir ou fazer, e principalmente em um mundo totalmente perigoso, onde qualquer coisa pode acabar resultando em sua própria morte. Na minha opinião, ver o personagem Subaru, a pessoa Subaru, errando é muito mais interessante do que ver ele acertando logo tudo de início. Afinal, faz sentido que ele erre. Faz sentido com que muitas das vezes ele acabe não sabendo lidar bem emocionalmente com certas situações. Tudo isso torna a obra ReZero muito mais interessante, muito mais humana, na minha opinião. Agora que é notório destacar são os personagens, além do próprio Subaru. Cada um é extremamente carismático, tem suas personalidades, habilidades diferentes e principalmente uma história por trás deles que torna o personagem cada vez mais cativante. Mas se a história seja sobre o Subaru, seja em volta dele, ainda assim, os personagens que estão ao redor deles também têm suas próprias histórias, e eles têm tempo e destaque em tela para mostrar verdadeiros potenciais. Isso eu acho muito diferente, porque na maioria dos isekais, sejamos sinceros, os personagens, além do protagonista, costumam ter o desenvolvimento de um pão de forma puma. A maneira como os arcos começam sem parecer grande coisa, mas as coisas começam a desenrolar um por um,
uma morte cada vez mais tenebrosas e pesadas em cada loop, até chegar no ponto onde chega uma situação que você fala, ok, é impossível o Subaru sair dessa situação. E não é normal você pensar isso, até porque o Subaru ele é um humano praticamente normal, tirando seu retorno através da morte. É super poderoso, como a maioria dos protagonistas cercais, overpower, e que resolve todas as situações simplesmente com o seu poder. Não, ele precisa pensar, ele precisa entender alguma coisa em cada loop para resolver aquelas situações. E muitas vezes precisando se unir a personagens, criar estratégias para conseguir evitar o máximo de mortes e de tragédias possível. Isso é muito interessante, isso necessita de muita coragem do autor. Também gostaria de destacar o quão gosto como o Tapei trata personagens corrompidos. Por exemplo, a Elsa. Ela é uma personagem que ela é muito errada. Ela cometeu coisas que realmente não podem ser simplesmente apagadas. Mas isso não significa que ela não tenha uma história por trás. Isso não significa que ela não tenha seus próprios motivos e como ela chegou naquela situação. E isso é extremamente interessante, porque é uma forma muito interessante de você entender como um personagem corrompido chegou naquela situação, como ela se tornou aquele ser corrompido. E isso é muito interessante. Uma personagem extremamente chamada pela comunidade de ReZero é um excelente exemplo disso. Mesmo ela sendo muito gentil e amorosa, ela não é perfeita. Realmente é mostrado ela com muita desconfiança em relação ao protagonista. Afinal, ele cheirava a própria bruxa. Inclusive, a própria Ren, ela torturou e matou o Subaru em outros loops. Então, e sabemos como esse tipo de ação pode ser irreversível para a forma como as pessoas enxergam o personagem. Afinal, as pessoas tendem a estar mais do lado do protagonista. No entanto, ao tratarmos o passado, entendemos os motivos pela qual ela agiu por causa disso. Claro, isso não é passar pano pra personagem, é mostrar que, olha a Ren coitadinha, mas é mostrar o lado dela, os motivos dela, entender por que ela fez aquilo. E isso é muito interessante, porque cada personagem pode agir de uma maneira egoísta, ou até mesmo perante seus próprios motivos. Torna tudo em ReZero mais interessante. Destaco também os vilões de ReZero, que são todos muito loucos, com personalidades totalmente distintas e poderes incríveis. Eu acho muito interessante a forma como o Tapei lida com os seus poderes, os poderes dos vilões de ReZero, e como eles sempre acabam tendo algum tipo de fraqueza, o que é extremamente interessante, porque torna o poder sim apelão, interessante, mas ao mesmo tempo não torna ele impossível de ser derrotado. O que dizer no fim é que ReZero é uma obra muito boa, com uma direção muito boa, com uma história muito interessante, com vilões e um mundo em geral extremamente indagante. É uma obra que sim merece a fama que tem, e eu entendo porque muitos dizem que ele é o melhor Isekai de todos, apesar de ter algumas dúvidas. No entanto, eu acho que sim, ReZero é extremamente cinema e é uma obra que com certeza eu vou estar acompanhando as próximas temporadas, com muita expectativa. Sem mais, obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, da minha opinião. Diga se você concorda com minhas opiniões nos comentários e também deixe suas próprias opiniões. Se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima conversa. Valeu, falou!